Olá, boa tarde. Meu nome é Anita Simão. Eu sou professora de História da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo há mais de 30 anos e sou mestranda do Programa de Ensino, História da Ciência e Matemática da Universidade Federal do ABC, orientada pela professora Ana Maria Dietrich, que é da UFABC, e pelo professor Giovanni Cabral, que é da Unifespa do Estado do Pará, sendo mais exata, de Marabá. Eu pesquiso sobre violência na sociedade atual e, mais precisamente, sobre como a violência acontece dentro das escolas. Como é que essa violência acontece com alunos e professores na rede estadual do Estado de São Paulo. Agradeço demais por estar aqui, agradeço por estar podendo dividir um pouco da minha pesquisa com vocês. Hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai estar dividindo a nossa aula em 2 blocos. O primeiro bloco, eu vou falar com vocês sobre o que é violência, como é que ela acontece, como é que ela é analisada e teorizada. E no segundo bloco, nós vamos analisar, fazer um recorte nessa violência e estudar entender como essa violência acontece com os jovens negros dentro das escolas, ok? Então, assim, para a gente fazer a parte teórica, eu vou trazer para vocês alguns autores que são extremamente importantes e eles são base da minha pesquisa acadêmica, certo? Nós vamos estar falando de autores como Michel Foucault, nós vamos falar de Michel Blé, nós vamos falar um pouco Michel Foucault, nós vamos trabalhar com esses 2 livros, ok? Que são livros que, se vocês quiserem, em um outro momento, estarem lendo, estarem procurando, pesquisando sobre eles, para trabalhar a questão da violência dentro das escolas é muito interessante. A gente vai estar trabalhando um pouquinho com outro livro teórico também, que é o livro da Hannah Arendt, que vai falar sobre a questão da violência do Estado em relação à sociedade, como é que o Estado faz para controlar a sociedade através do uso da violência, e o mais teórico de todos, que é a base de tudo para nós entendermos realmente o que é a violência, é este livrinho aqui, muito interessante, que é de um francês chamado Robert de Michamblet, que vai trazer exatamente quais são os conceitos e como a violência acontece dentro da sociedade atual. Então, vamos parar e vamos pensar. O que é violência? Como é que a violência acontece dentro da sociedade? A violência, segundo o Robert de Michamblet, ela deriva de uma palavra do latim e ela vai surgir no século XIII na França, que vai designar força e vigor. Força e vigor em relação ao quê ou a quem? Essa palavra violência, ou violentia em latim, ela vai caracterizar que uma pessoa raivosa, uma pessoa com ações brutais, vão querer fazer o quê? Vão querer empregar força física ou moral na tentativa de submeter ou subjugar outra pessoa. Então, quando uma pessoa, de alguma maneira, tenta subjugar a outra, ela está cometendo um ato de violência. Quando a gente fala na violência em termos atuais, nós vamos ter a Organização Mundial de Saúde analisando essa questão. Mas aí vamos parar para pensar assim, mas a Organização Mundial de Saúde? Sim, a Organização Mundial de Saúde. Porque a violência nos dias atuais, ela nada mais é do que um problema de saúde. A violência é tão grande no mundo hoje que ela é tratada como um problema de saúde e estão sendo criados mecanismos, maneiras, ações, intervenções dentro das sociedades para poder controlá-la. Tá? Então, a Organização de Saúde vai dizer o seguinte, que a violência é o uso intencional de força física ou de poder, ameaçados ou reais. Então, uma ameaça que você faz, segundo a Organização de Saúde, para uma pessoa também é caracterizada como violência, ok? Eu estou com os olhos mais baixos aqui porque eu estou acompanhando a minha explanação, ok, pessoal? Que vocês depois vão ter isso tudo no slide. Vocês não precisam ficar preocupados de estarem anotando, porque vai estar tudo no slide que vai ser disponibilizado para vocês. Fiquem tranquilos em anotar, prestem mais atenção do que anotem, certo? Então, assim, quando a gente fala dessa violência que é estudada pela Organização Mundial de Saúde, o que vai acontecer? Essa violência, ela pode causar ferimentos, ela pode causar morte, ela pode causar um dano psicológico, um mau desenvolvimento ou privações. Então, por exemplo, quando a Organização Mundial de Saúde fala da violência, ela está falando de uma guerra,
ela está falando da violência que o Estado impetra para com as pessoas, ela está falando da violência que um pai comete para um filho, ela está falando da violência que uma família sofre porque deixou de cumprir alguma ação dentro de um grupo social e ela é obrigada a cumprir com aquilo. Vamos pegar o exemplo do Rio de Janeiro. As milícias que existem no Rio de Janeiro. Aquilo é o que as milícias fazem com aquelas famílias que as obrigam a pagar taxas, as obrigam a consumir determinados produtos de determinadas regiões da onde elas atuam, tudo isso faz parte de um processo de violência. E as privações, uma criança que deixa de comer, uma criança que tem o seu sono privado porque um pai que grita, que tem... Como é que eu posso dizer? Um pai que tem surtos psicóticos mesmo dentro de casa durante a noite, não deixa essa criança dormir, não deixa essa família dormir. Tudo isso faz parte de um processo de violência dentro da sociedade. E tudo isso é organizado sistematicamente, ele é categorizado e são criadas ações para poder trabalhar com essas violências. A nossa querida Hannah Arendt, que é a que eu mostrei o livro para vocês, que é este livro aqui, ó, sobre violência. Eu recomendo demais que vocês leiam esse livro. Esse livro ela vai falar que é o quê? A violência, ela é um meio ou um instrumento de coação que vai ser utilizado por quem? Vai ser utilizado pelo soberano. Ok? Esse fenômeno de violência, ele ocorre quando? Quando o Estado perde a sua autoridade, ou há transformações nas tradições das relações de poder. Vamos pegar um exemplo hoje. Independente do partido político de vocês, independente da posição política de vocês, hoje nós estamos vivendo dentro da sociedade, com o governo atual, uma onda de violência muito grande, certo? E essa onda de violência, muitas vezes, ela é incentivada por quem? Por quem está no poder. Um exemplo que nós podemos dar é do governo federal, que se utiliza de instrumentos de coação junto com a população. O grupo do governo, junto com os seus seguidores, esses seguidores, eu digo, são pessoas que são a favor do governo atual, eles vão propagar ondas de ódio. Essas ondas de ódio, elas servem para quê? Elas servem para desestruturar a ordem estabelecida e estabelecer uma nova ordem através do medo. Ok? Então, com vocês já devem ter ouvido falar isso um monte de vezes, inúmeras vezes, sobre o gabinete do ódio e das fake news. O gabinete do ódio e das fake news, elas têm exatamente o que a Hannah Arendt fala no seu texto. Ele tem, qual é o papel dele? É transformar, quando você tem uma nova ordem estabelecida, você desestabiliza aquilo para você poder entrar com uma forma de poder, uma nova forma de poder, uma nova forma de coação. Por que eles defendem tanto a utilização de armas? Por que eles criticam tanto pessoas que têm uma opção sexual diferente da opção sexual que para eles é a correta? Por que eles são contra índios? Eles são contra, eles criticam a postura dos índios, eles criticam a postura e criminalizam esses índios como os responsáveis pela queimada na Amazônia? Por que eles trabalham com essa ideia de um Estado forte, um Estado completamente voltado para o militarismo? Por quê? Porque eles querem estabelecer uma nova ordem que é baseada na violência. E esta violência, ela virá com a da figura de quê? Ela virá na figura do exército, que vai perseguir, junto com eles, todas as pessoas que tiverem ideias diferentes das deles. Nós podemos perceber isso muito bem hoje com a ação, já que somos todos professores, da Escola Sem Partido. A Escola Sem Partido hoje, ela, apesar de não ser uma instituição, não ser uma organização reconhecida,
dentro da legalidade, ela atua fortemente dentro dos governos que compactuam com as ideias do governo federal. E a escola sem partido faz o quê? A escola sem partido, ela coíbe, ela persegue e ela tenta, de alguma maneira, calar os professores que se colocam de uma maneira democrática dentro da sala de aula, apresentando pontos de vista que não sejam aqueles que eles defendem. Ok? Essa narração política toda que a gente tem da história da violência do Brasil, que o Brasil é um país onde nós temos um povo generoso, um povo alegre, um povo solidário, que desconhece o racismo, o machismo, a homofobia, que respeita as diferenças étnico-raciais, as diferenças religiosas, as políticas, os preconceitos, que não discrimina ninguém. Tudo isso vem embasado no quê? Vem embasado nas ideias do Gilberto Freire, num outro livro que eu vou mostrar agora para vocês, que é chamado Casa Grande Senzala, que é esse pequeno livrinho aqui, certo? Que é uma leitura bastante interessante, que se vocês quiserem se aprofundar na questão da violência e como ela é estruturada dentro da nossa sociedade, é extremamente interessante. Eu recomendo que vocês leiam este livro, porque o Gilberto Freire, ele vai fazer o quê? Ele vai definir a nossa sociedade como essa sociedade boa e generosa, mas dentro desse livro, ele vai mostrar o quê? Que quem rege a nossa sociedade é o quê? É o patriarcalismo, é um nome meio complicado, vamos de novo, patriarcalismo patrimonialista, ou seja, é o homem branco, hétero, que comanda a sociedade, certo? É ele que vai definir quais são os rumos da sociedade. Apesar da violência estar presente em toda a sociedade, dela estar presente em todas as camadas sociais, a gente não tem que aceitar, certo? Nós não devemos aceitar a violência e nós temos que, de alguma maneira, buscar sistemas para tentar controlá-la ou suprimi-la. Suprimi-la eu acho meio difícil a gente conseguir num espaço curto de tempo. Eu acho que a longo tempo, talvez, nós consigamos suprimi-la do Brasil e do mundo, certo? E assim, uma das coisas que é muito interessante da gente tá parando e a gente tá pensando é assim, todas as vezes que nós temos uma sociedade onde você tem um estado de bem-estar social, um estado que se preocupe com as diferenças, que se preocupe com as minorias, que trabalhe dentro de um processo democrático, nós temos a diminuição da violência. Toda vez que nós temos um governo que reconhece que há necessidade de trabalhar questões como a diversidade cultural, a diversidade étnica, a diversidade sexual, os índices de violência diminuem. Quando nós temos um governo que se preocupa em desmilitarizar a polícia, os índices de violência diminuem. Quando nós temos um governo que se preocupa em introduzir dentro da educação básica a educação de direitos humanos, nós temos uma diminuição nos índices de violência. Então, assim, para concluir esse primeiro bloco e a gente fechar a ideia do primeiro bloco, o que nós temos que pensar, o que nós temos que fazer? Nós temos que pensar que a educação em direitos humanos é um dos caminhos que vai nos levar a diminuir a violência dentro da nossa sociedade. E no próximo bloco, a gente vai descobrir como é que isso acontece dentro das escolas e num recorte com a juventude negra. Muito obrigada, meus amores. Olá, voltamos para o segundo bloco das nossas atividades. No segundo bloco, como eu tinha comentado com vocês, combinado com vocês, nós vamos falar um pouco, fazer um recorte da minha pesquisa e a gente vai falar sobre os jovens negros dentro das escolas. Quando a gente fala do estudante da escola pública do estado de São Paulo, nós vamos observar que
Segundo a pesquisa que eu realizei, a maioria deles, vocês verão na tabela que está nos slides, não precisam se preocupar de anotar nada, vocês verão na tabela, que a maioria dos jovens que estudam nas escolas públicas estaduais, eles são pretos ou pardos. E um fator bastante interessante de nós observarmos, e isso não está nos slides, mas depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar, nós vamos observar que quem dá aula para os jovens pretos e pardos são professores brancos. Então, assim, como fazer para lidar com essa diferença étnica? Como fazer para lidar com esse problema dentro das escolas públicas? Por quê? Porque nós temos claramente, dentro das escolas, um nível de violência muito grande. Essa violência, ela acontece de que maneira? Se vocês observarem depois nos slides a tabela 2, vocês vão ver que nós temos, dentro das 10 escolas e dos 1.417 alunos que responderam esse questionário, nós vamos ter 155 alunos que sofreram com problemas de racismo no ano de 2018, que quando foi realizada essa pesquisa, realizada há 2 anos atrás. O ano passado nós demos uma outra olhada, os dados ainda são alarmantes, ainda são muitas crianças que sofrem com problema de racismo dentro da escola. O problema do racismo dentro da escola vai desde tratamentos pejorativos, desde de chamar a criança de nomes bastante ofensivos, que eu não pretendo repetir aqui, porque me magoa muito, me deixa muito chateada de ainda acreditar que uma criança, um adolescente, ou mesmo um professor tenha coragem de chamar um outro ser humano dessa maneira. E a gente vai perceber que dentro dessa questão da violência, a gente vai observar que um dos maiores problemas que as crianças pretas e pardas sofrem dentro da escola é em relação ao seu cabelo. Qual é o problema com o cabelo? Seu cabelo é liso, seu cabelo é comprido, seu cabelo é crespo, seu cabelo é armado, seu cabelo é diferente do padrão estabelecido pela sociedade, e por ele ser diferente do padrão europeu estabelecido pela sociedade de ser longo, liso, castanho ou loiro, o seu cabelo não é bom. Então, assim, as crianças, o que as crianças relatam, o que as crianças escrevem nas pesquisas que elas respondem, porque muitas das vezes essas crianças não tiveram acesso à internet, não tiveram acesso ao computador para poder responder online as perguntas e responderam em folhas de sulfite. A gente tem dentro dessas pesquisas os relatos, e os relatos eles são alarmantes. É assim, é criança que pede ajuda, criança que pede para a gente assim, professora, eu não gosto de mim, eu não gosto de como eu me vejo, a senhora, por favor, me ajude, eu tenho vergonha de ter o meu cabelo desse jeito, eu tenho vergonha da cor da minha pele, eu não sou bonita, eu sei que nunca o menino que eu gosto vai olhar para mim, ou a menina que eu gosto nunca vai olhar para mim porque eu sou preto, porque eu moro na periferia, porque eu sou pobre. Então, assim, junto com essa criança, junto com esse jovem negro que vai sofrer a violência dentro da escola, vem outros estereótipos juntos, que é o do pobre que mora na periferia. É do menino pobre que chega na escola com a mochila lotada, abarrotada, porque ele sai de lá e ele vai trabalhar. E esse menino, ele sai da escola de manhã e muitas vezes ele é obrigado a se alimentar na escola, e muitas das vezes, nesses meus longos anos de magistério, esses meninos, com o passar do tempo, com a amizade, com o vínculo que é criado entre professor e aluno, ele vem falar com você, ele fala assim, professora, o dia que acaba o gás aqui na escola e a merendeira não faz comida para nós, eu vou trabalhar com fome, eu só vou comer a hora que eu chegar em casa, que é 11 horas da noite. E isso, assim, é de cortar o coração. Quantas vezes alunos meus, e mesmo dentro dessas pesquisas, eles vêm relatar o que eles passam na rua, por ele ser negro, por ele ser da periferia, por ele andar de ônibus. O que acontece com ele?
Eu vou citar o exemplo de um rapaz que é um menino maravilhoso. O nome dele é Mike. E o Mike, ele tinha uma inteligência acima da média. Ele era um menino que muito, muito, muito inteligente, assim, muito sagaz, muito interessado. E ele estudava de manhã na escola que eu lecionava e à tarde ele fazia Senai. Todos os dias ele falava que quando ele saía da escola às 6, 7 horas da noite, ele era abordado pela polícia. Por quê? Porque ele era negro. E todos os dias ele tinha que mostrar o material da escola, do Senai, que ele estava saindo do Senai para a polícia. E tinha dias que a polícia, que não era o mesmo policial, o policial mais legal que já conhecia, o policial que era menos legal, ele acabava tomando uns tapas na orelha por ser preto. E a coisa, ela é tão latente, a coisa é tão horrível, que a gente vê hoje essa violência tomando proporções cada vez maiores. Nós estamos vendo hoje a polícia matando jovens dentro das comunidades. A gente está vendo hoje a polícia, jovens de 14, 15 anos sendo sequestrados dos seus bairros, das suas ruas, das suas casas, levados para lugares distantes, e esses jovens eles são torturados, e esses jovens acabam sendo assassinados e tendo seus corpos dispensados em lugares ermos, como aconteceu recentemente com um desses jovens. Então, assim, a violência com a comunidade jovem, com a comunidade negra, ela é muito grande, ela é muito latente. Se vocês observarem nos nossos slides, a gente vai ver que aqui, ó, que 65.602 homicídios aconteceram no ano de 2017, que é o maior índice da história do Brasil. Que 35.783 jovens eles foram assassinados. Desses homicídios, 35.783 são jovens. E desses 35.783 jovens, 75,5% eram negros. É assustador. Desses jovens que morreram, desses homicídios que aconteceram no ano de 2017, eles foram cometidos por armas de fogo. Aí eu volto para lembrar com vocês lá do que a gente falou no bloco anterior, da questão da propaganda e do incentivo do uso da arma de fogo. Fazer justiça com as próprias mãos. Eu assumo a responsabilidade de fazer a minha lei, conforme me interessa. Então, eu entrego para o cidadão de bem uma arma de fogo, e quando ele fica nervoso no trânsito, por exemplo, ou ele vê a criança que bate no carro dele e ele fecha o vidro, ele pode sacar a arma e matar. Ou quando essa criança, por exemplo, está jogando bola no portão da sua casa e ele não gostar. Uma das coisas interessantes da gente observar também, dentro dessa questão da violência com os jovens negros na sociedade atual, é o quê? Que 74,6% são homens. Certo? Então, vamos lá. A gente consegue traçar o perfil desse jovem. Esse jovem é negro, esse jovem mora na periferia, esse jovem é pobre, esse jovem é homem, e esse jovem, ele tem pouco estudo. Infelizmente, ele tem pouco estudo. Ele é obrigado a sair da escola para poder estudar. Para poder trabalhar. Ele é obrigado a sair, porque ele vai ser responsável também pelo sustento da sua família. E uma coisa que é muito interessante, que eu gostaria, se vocês tiverem oportunidade, se vocês observarem o Atlas da Violência, de 2019, vocês vão observar no Atlas da Violência de 2019 que existe uma lenda aí, né, que matam-se muitos policiais. Para cada policial morto no Brasil, para cada policial que morre no Brasil, morre 9,3 cidadãos. Então, assim, um policial morto, ele mata quase, vamos falar, 9. Para cada policial que morre, eles mataram 9.
Então, a gente tem que parar e a gente tem que pensar. O assunto é muito grande, o assunto é muito polêmico, a gente tem muita coisa para falar, mas o meu tempo é curtinho, certo? Então, assim, eu vou entregar para você, eu vou pedir para vocês fazerem a gentileza de lerem um texto que eu fiz uma indicação. É um texto simples, é um texto muito agradável de ler, ele passa um pouquinho da quantidade de páginas do que foi solicitado. O texto é esse aqui, ó, são reflexões acerca da violência escolar, certo? É um texto muito agradável de ler, uma literatura muito simples, eu tenho certeza que vocês vão gostar de ler, vai trazer várias referências bibliográficas, que é muito importante para que vocês possam entender e para que vocês possam alicerçar as ideias e as discussões de vocês. Então, vocês vão ler esse texto e vocês vão, depois de ler, com bastante cuidado, com bastante atenção, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me consultar depois por e-mail, que eu vou deixar disponibilizado para vocês. Vocês vão fazer uma produção textual, certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão contar para mim, no máximo em mínimo de 2 páginas, no máximo 4 páginas, o que é que vocês entenderam por violência escolar e como combater ela dentro das escolas, ok? E a atividade 2 vai ser uma atividade prática, certo? O que a gente vai fazer? O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês produzam para mim uma videoaula animada. Tem um canal no YouTube chamado Nespol e um vídeo de um professor lá que explica muito direitinho como é que faz essa videoaula. E a proposta é fazer o quê? Que a gente tenha, desta turma do Africanidades, várias propostas para combater a violência contra os jovens negros na escola, tá bom? Eu acho que já deu para vocês entenderem mais ou menos o que é para fazer. Meu e-mail de contato vai estar na atividade e eu vou passar para vocês aqui agora. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dúvida, não tenham vergonha de perguntar quantas vezes for necessário. Eu estarei pronta para ajudar vocês. Meu e-mail é anitasimão@gmail.com.br. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.